De acordo com os textos antigos e as tradições antigas, esse conhecimento foi dado aos nossos ancestrais pelos deuses. Dentro do Templo de Ábidos, na parede norte de uma câmara identificada como AS7, existe um painel esculpido em calcário branco durante o reinado de Seti I, por volta de 1300 a.C. Ele descreve um dispositivo, não uma rampa, não um trenó, um dispositivo que fazia a pedra subir sem ser tocada. A egiptologia tradicional sustenta há mais de um século que as pirâmides foram construídas usando rampas, trenós e trabalho humano organizado. Essa explicação é ensinada em todas as escolas do planeta, mas ela não consegue explicar a precisão. 2,3 milhões de blocos de pedra com peso médio de 2,5 toneladas, encaixados com tanta precisão que um cartão de papel não consegue passar entre eles. Nenhum sistema de rampas poderia produzir isso. Os hieróglifos dizem algo diferente. Eles afirmam que os construtores usavam um dispositivo que tornava a pedra sem peso. As paredes da câmara exibem a escrita monumental formal, profundamente entalhada no calcário branco. A inscrição cobre 3 registros. O registro superior mostra figuras humanas em poses cerimoniais padrão. O registro central mostra algo que ninguém esperava. Ele mostra um dispositivo, um objeto físico desenhado com o mesmo nível de detalhe que os egípcios usavam para ferramentas, armas e barcos. Não é um símbolo, nem uma metáfora para poder divino. É um dispositivo com componentes identificáveis. Isso não é uma reinterpretação marginal, não é especulação baseada em uma leitura seletiva. O objeto existe na inscrição, foi fotografado, e as fotografias estão no arquivo do Museu do Cairo. O que não aconteceu foi uma análise séria publicada sobre o que o objeto representa em termos físicos. A análise parece incompatível com o contexto. É aí que o registro publicado termina. O que vem a seguir é o que a inscrição realmente mostra quando é lida como um documento de engenharia e não como um documento cerimonial. O que a inscrição realmente mostra. O registro central da parede foi desenhado da mesma forma que os desenhistas egípcios representavam ferramentas, barcos e máquinas, em corte transversal. Quando queriam mostrar como algo funcionava internamente, eles o desenhavam em corte transversal. No centro, há um cilindro aberto na parte superior e mais estreito na base. O interior mostra uma série de linhas horizontais, a mesma convenção usada em outros desenhos técnicos egípcios para representar materiais em camadas ou compartimentos. Ao redor da parte externa, há 8 projeções curvas, espaçadas uniformemente. A mesma convenção que os egípcios usavam para representar vibração ou emanação. As mesmas marcas que aparecem em representações de instrumentos sonoros sagrados. O cilindro está produzindo algo para fora em 8 direções. Acima do cilindro, separado por um espaço, há um bloco de pedra. Ele é mostrado na vista lateral padrão egípcia, retangular, com proporções semelhantes às de uma pedra de revestimento de pirâmide. E entre o cilindro e a pedra, onde seria esperado ver cordas, alavancas ou mãos humanas, não há nada, espaço vazio. O texto abaixo descreve a operação. Os hieróglifos usam uma forma verbal que aparece em outros textos técnicos egípcios para descrever a ativação de um mecanismo, sedid, significando fazer mover por meio de um processo. O objeto que está sendo movido possui um marcador determinativo, um pequeno símbolo que indica a categoria da palavra utilizada. O determinativo usado aqui é aquele empregado para objetos pesados que exigem assistência mecânica, barcos, obeliscos e grandes estruturas de pedra. Não é o determinativo usado para fenômenos divinos ou experiências espirituais. É o determinativo para tarefas de engenharia. O texto descreve um processo em 2 etapas. Ativação. O dispositivo é colocado em funcionamento. Suspensão. O bloco sobe e é descrito como continuamente suspenso, mantido suspenso e guiado. Não levantado e colocado, mas sustentado. Em seguida vem uma terceira etapa, orientação, usando uma palavra que em outros contextos descreve o direcionamento de barcos com varas. O bloco suspenso é movido sendo guiado, não sendo levantado. Os conteúdos do cilindro são descritos em seguida, usando 3 termos em sequência. O primeiro é nefu, respiração ou ar em movimento. O segundo é kefer, transformação ou mudança de estado. O terceiro é iner, pedra. Especificamente a palavra usada para a pedra dos blocos das pirâmides. Ar em movimento, mudança de estado, pedra. O dispositivo pega o ar em movimento, altera sua relação com a pedra e a pedra responde subindo.
Essa é uma descrição de levitação acústica, o uso de ondas sonoras para superar a ação da gravidade sobre um objeto físico. Os egípcios não tinham uma palavra para onda sonora. Eles tinham a expressão respiração em movimento. A física é a mesma. Como as pedras eram realmente erguidas. O mecanismo de orientação é o detalhe que torna todo o sistema coerente. Os sistemas modernos de levitação acústica não apenas erguem objetos, eles controlam a posição. Os nós de um campo de ondas estacionárias, os pontos de menor pressão onde os objetos se acumulam, podem ser movidos ajustando a relação de fase entre as fontes sonoras. Mude a fase de um emissor e o nó se desloca. O objeto o acompanha. Então imagine o canteiro de obras. Um bloco de calcário de 2,5 toneladas repousa no chão ao lado da pirâmide em construção. Não há grupos de homens puxando cordas com esforço, nem uma rampa de terra subindo pela lateral do monumento. Na extremidade esquerda do registro central, fora da representação principal do dispositivo, uma figura está em pé a certa distância do cilindro. A figura não está em uma postura cerimonial. Ela segura um objeto com o braço estendido, desenhado como uma haste com uma extremidade curva. O mesmo objeto aparece em outros 3 locais da arte técnica egípcia, em representações da fabricação de instrumentos musicais, em desenhos da construção de câmaras sonoras sagradas e em diagramas de conjuntos de lemes de embarcações. Trata-se de um instrumento de controle. A figura que o segura é o operador, não um sacerdote realizando um ritual. Um operador controlando um dispositivo a uma distância segura, porque o campo produzido por ele é forte o bastante para exigir isso. O cilindro é ativado. Suas 8 projeções, 8 fontes sonoras dispostas em anel, preenchem o ar entre elas com uma onda estacionária, um campo estruturado de pressão com regiões silenciosas, os nós, onde um objeto se reúne e permanece. O bloco vibra, depois se eleva. Ele não dá um salto brusco para cima, sobe suavemente e para, suspenso no ar, preso ao campo, sem peso, sem contato, sem atrito, sem homens abaixo dele. Então o operador move a haste. Com um ajuste suave de fase, ele desloca o nó e o bloco o acompanha flutuando pelo ar da mesma forma que um barco desliza quando se inclina uma vara contra a correnteza. Você não empurra um barco usando força bruta. Você aplica uma leve pressão direcional e a água faz o trabalho. A orientação acústica funciona da mesma maneira. Ele conduz o bloco pela face da pirâmide, acima das camadas já colocadas, até a posição sobre o espaço que deve preencher. Então ele abaixa o nó lentamente em direção à superfície. O bloco desce junto. A pedra se acomoda em sua posição pelo próprio peso, guiada pelo campo de ondas até encostar com precisão exata no bloco abaixo. A precisão não é obtida por uma colocação habilidosa feita por humanos. Ela é obtida pela própria física do campo. É por isso que um cartão de papel não consegue passar entre os blocos. Um bloco levitado não raspa no bloco vizinho enquanto é baixado até a posição correta. Ele se acomoda, guiado pelo campo de ondas estacionárias até o posicionamento exato. As tolerâncias são consequência do método, não um mistério separado dele. Por que a física moderna diz que isso é possível? A parte que não deveria ser possível é justamente aquela que a física moderna confirmou. A levitação acústica, usando ondas sonoras para suspender objetos físicos no ar, não é uma teoria. É um fenômeno demonstrado em laboratório. Em 1987, pesquisadores do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, em Pasadena, usaram ondas acústicas estacionárias, ondas sonoras refletidas entre 2 superfícies para criar um campo de pressão estável, para levitar gotas líquidas e pequenos objetos sólidos a bordo de uma missão de ônibus espacial. Os objetos flutuaram. O som criou uma força de sustentação uniforme sobre toda a superfície. Em 2014, uma equipe da Universidade de Tóquio publicou uma pesquisa demonstrando que a levitação acústica tridimensional podia suspender e mover pequenos objetos pelo espaço com precisão. A técnica utilizava um conjunto de alto-falantes para criar um campo de ondas estacionárias. O objeto se movia seguindo nós de pressão deslocados entre os alto-falantes, guiado pelo ar da mesma forma que um barco é conduzido pela água. O mesmo processo em 2 etapas, suspensão e depois orientação, que a inscrição de Abydos descreve. A única variável que separa o experimento de Tóquio daquilo que a inscrição representa é a escala. Em 2019, uma equipe de engenheiros acústicos da Universidade de Bristol demonstrou a levitação acústica de objetos com peso de até 70 gramas usando conjuntos ultrassônicos de alta intensidade.
70 gramas não equivalem a um bloco de pirâmide, mas a relação de escala é linear. Dobre a potência do conjunto e dobre a massa que pode ser levitada. A equipe de Bristol observou que emissores mais potentes poderiam tornar possíveis objetos maiores. A questão não é se a levitação acústica pode erguer objetos pesados. A física diz que pode. A questão é se os antigos egípcios possuíam um dispositivo capaz de gerar o campo acústico necessário. A inscrição de Ábidos descreve um cilindro com 8 projeções curvas. 8 projeções uniformemente espaçadas ao redor de um cilindro ressonante constituem uma descrição de um emissor octofônico, um dispositivo com 8 fontes sonoras organizadas para criar um campo de ondas estacionárias entre elas. A geometria não é coincidência. É a mesma geometria que engenheiros acústicos usam atualmente ao projetar sistemas de levitação. Há mais um detalhe. As dimensões da Câmara da Rainha produzem uma ressonância acústica estacionária em uma frequência de aproximadamente 111 Hz, quando um tom contínuo é emitido em seu interior. Essa frequência específica é uma das frequências nas quais o granito começa a apresentar uma resposta piezoelétrica mensurável, o que significa que a própria pedra produz uma pequena carga elétrica quando vibra nessa frequência. A pedra, a geometria e a frequência coincidem. A frase que eles omitiram. O registro inferior da parede, AS7, contém uma única frase que nenhuma tradução publicada incluiu por completo. Ela é mencionada em notas de levantamento antigas como danificada e pouco clara. Fotografias em alta resolução do arquivo do Museu do Cairo mostram que a linha está intacta, não danificada, completa. A frase diz: "Este é o segredo dos primeiros construtores, trazido desde o tempo anterior ao dilúvio para não ser mostrado àqueles que não foram iniciados." Os primeiros construtores, não Quéops, não Sete. Os primeiros construtores. O dispositivo descrito nesta inscrição não é uma invenção do Império Novo. O texto afirma que ele foi herdado, preservado e transmitido por uma civilização anterior. O cilindro com suas 8 projeções ainda está lá, esculpido em calcário branco na parede norte da AS7. A frase sobre os primeiros construtores carregarem esse conhecimento desde antes do dilúvio ainda está intacta no registro inferior, completa e visível nas fotografias armazenadas no arquivo do Museu do Cairo. As permissões para estudá-la continuam restritas. As pesquisas acústicas que a física moderna confirma continuam em andamento em laboratórios de Tóquio, Bristol e Pasadena. E a pirâmide continua de pé. 2,3 milhões de blocos encaixados de maneiras que nenhuma rampa ou trenó consegue explicar completamente, esperando que alguém com a autorização certa e a pergunta certa finalmente observe a inscrição da forma como ela supostamente deveria ser lida.